Boa noite, pessoal. Já estou iniciando aqui a gravação da nossa aula 8, tá? Hoje, né? Listas encadeadas e duplamente encadeadas, tá bom? Então, vamos começar. Deixa eu projetar a tela aqui para vocês. Então tá aí, vocês já estão vendo minha tela. Deixa eu só fechar isso aqui. Então, ontem nós vimos os arrays, né? Ou seja, as listas, podemos dizer listas simples, né? Que são os vetores, tá? E nós vimos que a vantagem dos arrays seria o acesso direto, né? Então, em algumas situações em que nós precisamos de acesso direto, e aí eu citei especificamente, por exemplo, alguns tipos de contas matemáticas com matrizes e vetores, e até lembrei, né, que essas operações, né, são algumas dessas operações são objetos de algoritmos, tá? Então, nesses casos, a gente usa, assim, os arrays, tá? E isso é tão verdade que, por exemplo, na linguagem Python, tá? O tratamento de array, nessa forma que a gente viu ontem, tem uma classe específica chamada array mesmo, que fica dentro da biblioteca do NumPy, que é uma biblioteca matemática, tá? Então, geralmente, a gente reserva essas operações de array especificamente para esse tipo de conta. Por quê? Ela tem um problema que ela tem um custo algorítmico muito alto, né? Quando eu preciso fazer operações simples de inserção, é, de, ou de remoção, né? A gente acaba tendo alguns custos especificamente, né, algorítmicos e de memória, né? Por exemplo, a gente mostrou o exemplo ontem que se eu defino o tamanho fixo, eu já estou com esse tamanho todo ocupado, né? Eu começo a ter um problema que se eu retiro ali um dado, a minha lista diminui de tamanho, mas ela continua deixando alocada, né? Por exemplo, ali uma célula, né? E aí até mencionei, tudo bem, que hoje em dia a memória ela é um artigo, vamos dizer assim, barato, a gente até brincou, eu com um de vocês aqui, né, no chat, né? Mas a gente tem que lembrar que, na verdade, quando a gente fala em algoritmos operando sobre estruturas de dados no mundo de hoje, a gente fala desse problema sendo, né, em qualquer problema que eu tenha algoritmicamente falando, sendo propagado para uma situação de Big Data, né? E aí aquele problema que localmente, num algoritmo e num vetor, é um problema pequeno, por exemplo, uma ou duas células de memória, tá? No todo, tá? É um problema grande, né? No cenário real é um problema grande, tá? Bom, aqui nós vamos entrar então, né? Quer dizer, nós vimos ontem, né, que nós tínhamos esse problema do tamanho fixo, né? Esse problema do tamanho fixo, né? Que estão ligados ao sub ou ao superdimensionamento, né? Tá? E aí, por isso, algumas operações seriam caras, tá? Mas hoje, então, a gente entra numa solução possível para isso, que é a outra estrutura de dados, que são, né, as listas lineares ligadas, né? Outro termo muito comum, que eu inclusive usei no título aqui da nossa sessão da aula, é o termo encadeada, tá? Listas encadeadas, tá? Então, o que ela é no fundo, tá? Ela seria um array onde a questão do tamanho passa a ser dinâmico, tá? Eles podem crescer ou diminuir, né? De acordo com a minha necessidade, tá? Então aí eu começo a eliminar aquela dificuldade, eu passo ao contrário, ter facilidade em operações de inclusão ou exclusão, tá? É lógico que ela também vai ter algumas desvantagens, tá? Eu não tenho mais o meu acesso aleatório, tá? Via posição.
Quer dizer, eu sempre tenho um problema do acesso ser sequencial, tá? Né? E cada elemento agora precisa de um espacinho a mais, né? Para eu colocar ali o ponteiro, tá? Né? Então, quer dizer, eu acabo tendo aqui um volume de dados um pouquinho maior para lidar com essa lista, tá? E um custo de tempo, obviamente, porque se meu acesso é sequencial, eu tenho um tempo de acesso, tá? Então, ela é uma lista formada por nós, como um vetor, né? Cada lista tem um nó inicial, eu tenho a cabeça da lista, tá? Então, né? E cada nó possui uma referência para o próximo. Então, eu passo a ter um espaço para alocação, vamos supor que seja de número inteiro, tá? E aqui mais um espacinho para o ponteiro, tá? Aí eu tenho aqui o número inteiro, né? Mais um espacinho aqui para o meu ponteiro. Tem um número inteiro e assim sucessivamente, tá? Então esse cara, esse ponteiro aponta para a célula de memória onde esse cara aqui está. Esse aqui aponta para o endereço de memória onde esse aqui está. E assim sucessivamente, tá? Então aqui eu guardo o meu dado, aqui eu tenho o meu ponteiro, né? Que a gente costuma usar lá o asteriscozinho para indicar o ponteiro, tá? Que aponta para o próximo nó, tá? Então eu tenho um começo, isso aqui é a head, né? Ou cabeça da minha lista, ou início da minha lista, tá? E aí ela vai apontando para os outros. Então esse cara aqui é um dado importante, porque toda leitura vai começar por ele, sempre, tá? Então cada nó possui uma referência para o próximo, e aí eu vou tendo isso aí, né? Então, tá aqui um desenho, eu até tinha esquecido que a gente tinha colocado esse desenho aqui, né? Então, sempre aqui com uma célula, tá? Até que no último ponteiro eu tenho um apontamento para o vazio, isso aqui indica o fim da minha lista, tá? E aí, veja que interessante, eu não preciso guardar isso na memória de forma contínua como eu tinha com o vetor, tá? Eu posso guardar, né? Quer dizer, nesse aspecto eu também tenho um melhor aproveitamento da minha memória. Tá? Ah, eu preciso, apontar para o endereço onde está o próximo. Eu pego aqui um pedacinho, né, uma célulazinha imediatamente lateral, tá? Então eu não preciso ter um lote contínuo aqui para guardar minha lista, né? Eu posso ir guardando em espacinhos ali, né? E aí basta eu guardar os endereços aqui para onde que aponta, tá? Bom, em Java a gente tem essa forma aqui, eu vou mostrar em C, que é o principal, tá? Mas em Java tem aqui no slide, tá lá para quem quiser, tá? Veja que é bem parecido com C, tá? Basicamente eu tenho, né, o que em C a gente chama de struct, tá? Eu tenho aqui uma struct, né? E aí eu tenho o dado guardado, eu tenho o apontamento para o próximo, tá? Que é apontado, tá? Então aqui, ó, em C, né? Inclusive, eu tenho o uso do asterisco, né? Para identificar o ponteiro, tá? Então, uma struct, se a gente deixa isso bem claro, né? Que vai ser aqui o elemento da minha lista, esse aqui é o nome opcional que eu dou, né? Tá? E aí eu tenho aqui o tipo de dado que eu guardo em cada pedaço da minha struct, tá? E aqui eu estou dizendo que eu tenho um ponteiro para uma struct que é do tipo do próprio elemento. Uma estrutura assim, quase, entre aspas, né, recursiva, né? E aí o apontamento para o próximo elemento aqui, tá? Então veja aqui, né, a construção, né, de uma lista feita assim. Claro que o ideal, tá? Aqui eu estou fazendo tudo na main nesse primeiro momento, tá? Mas o ideal é que você, depois que você construa ali, né, a sua lista, tá? Você tenha funções específicas para iniciar a sua lista, para introduzir um elemento na lista, para retirar um elemento da lista, tá? E aí a gente vai trabalhando nessas coisas aqui, tá? Mas no primeiro momento, beleza, né? Eu tive a definição da minha struct aqui, e aí na main, tá? Na main aqui, né? Eu inicio a minha lista, né?
tá? Com a head, né, vazia inicialmente, aí coloco aqui 3 elementos, tá? Aí, na head, tá? Depois eu aloco, né, esse malloc aqui significa memory allocation, tá? Ou aloco na memória, né, um espaço size of do tamanho da struct elemento, tá? Uma struct, né? A head recebe a struct elemento, alocando na memória um espaço do tamanho dessa struct, senão vai dar erro, tá? Então no C a gente tem que colocar tudo assim bonitinho, né? E aí tem que colocar isso pro segundo, pro terceiro, tá? Aí no espaço do dado da head eu coloco o dado, tá? E aqui, ó, na célulazinha do próximo da head, eu coloco o segundo, né? O ponteiro para o segundo, tá? Aí no segundo eu coloco o 2, no terceiro, e assim sucessivamente, tá? No terceiro a minha lista fechou, eu só queria criar 3, tá? E aí aqui, ó, o que eu construí então, né, naquele cara ali, tá? Então, 3 nós foram inicializados, né, na forma de ponteiros, com atribuição nula, né? Alocamos um espaço em memória para cada um deles. Veja que aqui eu pulei algumas vezes, você teria que escrever, né? Segundo, aloca size of, terceiro, aloca size of, tal, né? Depois, eu preencho, né? Os elementos, né? Os espaços, as células que estão ali, é como se fosse um formuláriozinho, né? A minha struct, eu tenho um formuláriozinho, tá? Cada nó vai ser atribuído o valor do dado e a referência para o próximo elemento, né? E aí, a lista que eu construí lá tem essa carinha aqui, tá? Tem essa carinha aqui. Beleza? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Deixa eu ir aqui no... boa noite, boa noite, boa noite. Nenhuma dúvida, né? Posso seguir? Tranquilo? Então, quando eu faço a struct, vocês têm que lembrar disso, tá? A struct em C, e aí vem um pouco da gente perder aquele, eu vou chamar de medo ou de insegurança, que muitos de nós, estudantes de ciência da computação ou de áreas afins, têm numa disciplina, seja de programação, seja aqui de tópicos. Tá? Programação, estou chamando lá de disciplina de introdução à programação, que alguns fizeram, tá? Gente, muito do nosso, eu vou chamar de medo, tá? Insegurança no C, vem da ideia de não prestar atenção no que cada linha está dizendo, tá? E isso está vindo de uma época que nós temos aí, não é exclusiva da geração de vocês, vem de algumas gerações de estudantes para trás, tá? No momento em que a gente começa a ter muito auxílio eletrônico na atividade de programação, tá? A gente tem, e isso vem, por exemplo, da minha própria época, onde a gente já tinha ali, final dos anos 90, começo 2000, que a internet começa a se popularizar mais, tá? A gente começa a não prestar tanta atenção no que cada linha de programa está fazendo, tá? Mas se você pegar aqui no C o que está acontecendo, o que está acontecendo é que a struct é basicamente uma variável do C que se comporta como uma tabelinha. Vocês pararam para pensar nisso? Ó? É uma tabelinha, inclusive, parecida com JSON. Tá? Eu vou voltar aqui nela. Tá? Ó. Então, a minha struct, inclusive quem fez lá o fundamento de programação em C, que viu isso aqui, tá? Por exemplo, struct cadastro. Tá? Por exemplo, posso fazer uma struct que vai cadastrar dados, né? De uma pessoa. Eu posso ter aqui, né, o nome da pessoa, tá? Que vai ser de que tipo? Vai ser do tipo char, né? Eu posso ter a idade da pessoa, tá? Idade vai ser do tipo int, né? Eu posso ter a data de nascimento, tá? Então veja, eu vou colocando aqui na minha struct campinhos, tá? Né? Campinhos
que eu vou preencher com dados específicos depois. É como se eu tivesse criando na struct a estrutura de uma tabelinha, tá? Então, esse tipo de variável no C, tá? É uma tabela. O que uma tabela é? Uma matriz modificada, né? Onde nós temos vários tipos de dados fundamentais alocados nas colunas. A diferença é que eu estou vendo isso aqui, vamos dizer assim, a tabelinha virada, né? Espelhada aqui, transposta, né? Transposta seria o nome mais correto, né? Mas eu estou vendo aqui uma tabelinha, tá? Que nesse caso é uma tabela com apenas 2 campos, né? Que é o dado e o ponteiro para o próximo dado, tá? Que é o endereço de memória, tá? Então, vendo dessa forma, veja como a gente começa a perder aquela insegurança, né, do C, tá? A gente começa a perder aquela coisa de que programar em C é super complicado, difícil, tá? Não é, tá? Não é. Claro, não é uma linguagem ergonômica, eu digo exatamente por quê, né? Para nós, humanos, é um pouquinho desconfortável essa coisa do ponto vírgula aqui, tá? E que o Python mata isso um pouquinho, tá? Mas a exclusão... E aí nesses 10 anos já que eu ministro programação, 15 anos já, 10 a 15 anos, tá? 90%, 95% das vezes que os alunos erravam em C era o quê? Esqueceu o ponto vírgula. É ou não é? Quem aí já programou em C, já passou por isso? Com certeza vários, né, de vocês aqui que me assistem hoje já passaram por esse problema. Tá programando em C, professor, o meu tá igualzinho, mas não tá funcionando. Aí você vai lá, pô, esqueceu o ponto vírgula, amigão, né? Ou amigona, né? Tá? Então, é o mais comum, né? Vocês chamam a gente lá na mesa de vocês, aí quando a gente vai lá é porque esqueceu o ponto vírgula, né? Aí o compilador indica fácil ali, né, pra gente, igual ontem, né, vocês viram que eu forcei, esqueceu o ponto vírgula ali 2 vezes, né, e ali o GCC indicava a linha que estava, né, programar em C separa os fortes dos fracos. Não sei, eu programo em C, eu continuo até hoje achando que às vezes eu sou fraco, tá, Guilherme? Não sei se é isso, tá? Mas, de fato, o ideal é que a gente mantenha a programação em C, porque ela nos força a raciocinar melhor, algoritmicamente falando, tá? E a prestar mais atenção nessas estruturas aqui que a gente tem que trabalhar, né? A gente acaba ganhando essa responsabilidade de manutenção do código, né? Que a gente precisa ter, tá? Então, dito isso, tá? Vamos falar agora um pouquinho de algumas operações, tá? Inserção, remoção, estudar o tamanho da lista, tá? Operações de busca aqui, verificar se o elemento está na lista ou não, e troca de posições de elementos sem trocar os dados, tá? Vamos pegar aqui inserção no começo da lista, quer dizer, a minha cabeça muda, né, o elemento que está na head, na cabeça, tá? No início aqui. Então, no começo a minha lista está aqui, tá? Como que eu faria para eu ter aqui uma nova cabeça aqui? Bom, falando coloquialmente, né, eu vou ter que criar um outro cara aqui, né? Obviamente, como eu falei lá, não quer dizer que fisicamente na memória eles estão assim pertinho, tá? Vou ter que criar esse cara apontando para cá, e naquele dado que guarda o nome da cabeça, que está apontando para cá, eu vou ter que botar ele apontando para cá. E aí matar essa setinha aqui, essa referência aqui, tá? Então vamos ver isso acontecendo no COC, ó, exatamente o que ele está fazendo aqui, né? Tirou aqui, tá? Então, olha só, eu vou inserir, né, um elemento na cabeça, tá? Ele recebe aqui, né, uma referência, um ponteiro para um ponteiro, né, e um novo dado, tá? Então aqui, ó, no nó novo, né, eu vou alocar uma estrutura, né, do tipo elemento, né, do tipo elemento do tamanho da estrutura do elemento, tá?
No nó novo, o dado recebe o novo valor, que aqui a gente vai usar o 7, tá? E aí, né, no próximo, ele vai apontar para a referência para a cabeça, tá? E na cabeça, né, a referência, né, ela vai receber o nó novo, tá? Então, aí o que vai acontecer? Eu tenho esse código lá, né? Esse head ref aqui, referência para o começo da lista, dado para o novo elemento a ser inserido, tá? Aí aqui, né? Ele está só explicando aquilo que eu já expliquei lá em cima, né? A alocação da estrutura, tá? Que eu estou alocando a estrutura, então cada nó novo deve alocar o espaço e memória necessário previamente, né? Coloco o dado que eu mandei ali para a função, vejo que, né, eu estou fazendo isso numa função, que ela não retorna valor. Void, tá? Para quem não lembra, void é vazio, tá? Ou seja, eu tenho uma função que ela não retorna valor, ela é um valor específico, tá? Então aqui eu mando para ela que parâmetros, tá? Para quem não lembra, lá de programação, a gente tem a função, numa função eu posso colocar parâmetros, tá? Então essa função está recebendo 2 parâmetros, a referência para a nova cabeça, né? E o dado que essa referência vai guardar, tá? Então tá aqui. Aí ali no próximo, né? Ela coloca lá a referência, tá? Recebe o dado necessário e aponta para o antigo head da lista, tá? E aí o head recebe, né? A referência head recebe o nó novo. Veja que essa ordem aqui, ó, essa ordem aqui tem que ser mantida, que senão vai dar errado, tá? Então essa ordem aqui é obrigatória, ok? Essa ordem aqui é obrigatória, tá? Bom, agora eu posso fazer inserção de elementos depois numa outra posição qualquer, tá? Em vez de, isso aqui foi para inserir na cabeça, foi a mais complicada, tá? Aqui eu fiz no visual, ó. Vamos agora inserir, tá? Inserir na cabeça aqui, ó, para ver isso acontecendo visualmente de novo, tá? Então eu vou inserir aqui o valor, para manter a ordem que eu estou mantendo lá, eu vou botar o valor menos 100 na cabeça, tá? Então olha só, vamos, ó, ele apontou lá, tá? Aqui, né? E aí ele trouxe a cabeça para cá, tá? Aí agora, ó, nós vamos inserir em outro pedaço da lista, tá? Aqui no slide ele não está mantendo a ordem, tá? Lá no meu eu vou procurar manter a ordem lá, tá bom? A ordem que eu digo, a ordem crescente na lista, tá? Mas a lista, inclusive, tem isso. Se você não estabelecer controles específicos, ela não vai manter a ordem, porque como ela está simplesmente apontando, né, uns para os outros, tá? Eu posso colocar esse nó em qualquer posição. Então, eu vou inserir depois de um determinado nó, no caso aqui, depois do segundo, tá? Então, aqui, ó, insere depois, tá? Então, checar se o nó anterior é nulo, né? Eu tenho que fazer isso aqui. Depois, aloco, né? O espaço de memória que eu vou precisar usar para o novo nó. O dado é recebido, ó. Veja que eu mandei ele aqui no parâmetro, no segundo parâmetro da função. Eu preciso, né, dar referência para o nó anterior, tá? Recebe, né, no nó novo próximo, o nó anterior próximo, que estava no ponteiro do nó anterior, tá? E o nó anterior no campo próximo recebe o nó novo, tá? Então, bem simples aqui. Vamos fazer isso aqui agora, né? Visualizar aqui, ó. Eu vou inserir, tá? Após um nó específico, tá? Eu vou inserir, né? Eu vou colocar aqui, ó. Não, vou colocar aqui, ó. Entre o 25 e o 23, eu vou botar um 24 aqui, tá? Eu vou botar, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, eu vou botar no índice 8, tá?
o valor menos 24. Dois, três, quatro, 5, 6, 7. Aí, ó. E aí ele fez, veja uma troca de ponteiros ali, né? Então ele botou no valor 8, na posição 8, quer dizer, após o 25, tá? Né? Seria após o sétimo ali, né? Ele fez essa inserção na lista aí, tá? Vamos inserir agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos inserir na sexta posição agora. Um 26 aqui. A posição é 6. Menos 26. Ó, 1. Beleza? Então, olha aí, ó. Ele vai, né, crescendo à medida que eu coloco. O tamanho não está fixo, obviamente, né? Isso está fácil de ver, tá? E, né, eu tenho uma alocação, portanto, de memória dinâmica na medida em que eu preciso, tá? E aí, veja, eu posso inserir no final também, lá na cauda, tá? Ó, aftertail, tá? Vou inserir o valor 55, ok? Tá? Mas veja que eu vou ter que, né, colocar ali. Veja que inserir no final, tá? Bastou ele criar o ponteiro ali para o nó alocado, tá? No nó do final. Mas, se for fazer da maneira correta, tem que pegar pela cabeça, percorrer tudinho ali, tarará, né? Mas vamos olhar aqui no slide essa operação aqui, tá? Ao final da lista, é um caso particular do exemplo anterior, depois do último nó, basta percorrer a lista até achar um nó que não aponta para ninguém, que o elemento é null, tá? Para fazer. Então, é o que eu mostrei. Aqui na animação, ele não fez assim. Ele já chegou aqui no final e simplesmente criou o ponteiro, tá? O certo seria ele ir lendo todos os apontamentos. Quando ele achasse um nó, né, que não tem nada ali, tá? Peraí. É aqui, perdão. Aí ele, né, ele teria que ler do começo até lá, tá? Para que você chegasse de fato no lugar, tá? Aqui eu não coloquei o algoritmo, mas de maneira padrão, a maneira mais simples de fazer isso no algoritmo seria essa. Vai lendo da cabeça, vai seguindo todos os ponteiros até que ele seja apontado para o vazio. Quando ele aponta para o vazio, você vai lá e insere o elemento. E aí vai acontecer igual aconteceu aqui na animação, tá? Vamos ver agora a remoção. Vamos remover a partir de uma determinada posição ou de um determinado valor, tá? Então, vamos fazer a remoção por valor e posição. A gente tem que achar o nó anterior ao nó a ser removido, modificar o ponteiro para o próximo, né, que ele apontava, e liberar a memória do nó removido, tá? Eu vou aqui fazer, ó, graficamente, um remove, tá? Vamos remover justamente a própria... um i específico aqui, ó. Vamos remover o que está na sexta posição, tá? Ok? Ó, aí eu vou lendo. 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele vai remover esse cara lá. O que ele faz? Ó, muda o ponteiro e deleta, tá? Desaloca aquele espaço lá. Essa desalocação, obviamente, vai ter um comando específico em C para isso. Então, vamos ver isso aqui acontecendo direitinho, tá? Então, aqui é por valor. Deixa eu começar por posição, que foi o que eu comecei lá, tá? Então, aqui por posição, ó, se a cabeça é nula, né, é porque a lista tá nula, tá? Então, não tem nada a ver, beleza? Agora, né, não estando, né, se a posição é 0, remove a cabeça, é só mudar a referência para a cabeça. Agora, se não, você cai no outro caso aqui,
né? Você vai ter que fazer uma iteração com o i indo de 0, né? Até a posição que eu quero, né? Até a posição que eu quero, tá? Fazer a troca, né, das referências, tá? Trocar a posição das referências, que é isso que está aqui no final, tá? E aí depois, né, eu vou ter que liberar a memória, tá? Como é que eu faço essa liberação de memória aqui? Aí vai ter um comando específicozinho que depois a gente vai falar nele, tá? Aliás, eu já até deixei ele aqui em cima, ó, né? Que tem a ver com o free, tá? Tem a ver com o free aí que a gente vai falar depois, tá? Aí aqui, ó, por valor, em vez de você comparar no campo dado, tá? Você vai percorrendo a lista e verificando, né, se o valor, né, enquanto for diferente de valor, tá? Você vai percorrendo a lista enquanto for diferente de valor. Quando for diferente de valor, aí você vai ter que fazer exatamente as trocas dos ponteiros, né? E fazer a remoção também. Ó, aqui a liberação de memória, tá? O freezinho aqui, ok? Então é bem simples, né? A lógica disso aqui é bem simples, tá? Aqui na animação, eu só estou tendo a remoção ou da cabeça, né? Deixa eu ver aqui. Ou na cauda, né? Então vamos remover a cauda aqui, ó. Aí ele vai percorrendo, ó. Que na animação lá da inserção na cauda ele devia ter feito isso aí, né? Que ele não fez, tá? Ó. Então ele vai conferindo, chegou na cauda, aquele cara passa a apontar para o vazio, né? E aí ele remove a cauda, tá? Remoção da cabeça é basicamente trocar a referência para a cabeça, ó. Tá? Então, trocou a referência e apagou, fez o free do nó anterior, tá? E aquela remoção ali no meio, eu vou remover agora, né? Acabei apertando um que eu já tinha feito, né? Ó, veja que esse tempo aqui quer dizer temporária, a memória é o que está na memória temporária, né? Ó, joga para temporária e ali libera, né, a memória, tá? Mas eu vou fazer aqui agora a remoção ali da terceira posição, tá? O I3, tá? Que é a quarta posição, na verdade, né? Ó, deletou e aí só muda a referência do ponteiro, tá? Então, é bem simples isso aqui, tá? É bem simples, né? Não tem muita dificuldade, tá? Aí aqui a gente tinha ficado de ver a questão da operação de tamanho da lista. Aqui na animação eu não vou ter isso, tá? Eu vou ter um search, tá? Por um valor, por exemplo. Vamos procurar aqui na lista, né? O valor, vamos procurar ali o 25 negativo, tá? Menos 25. O que ele vai fazendo? Vai lendo da cabeça, ó. Tá? E verificando a memória, navegando pelo próximo, tá? Achou o valor, né? E retorna o índice do valor, tá? E aí, a inserção a gente já fez, né? Era o search que estava faltando aqui, tá? E aí, lá eu não vou ter aqui, né, a questão do tamanho da lista, tá? Eu tenho basicamente duas formas de fazer. Uma por iteração e outra por recursão. Vamos ver as duas rapidinho, tá? O método iterativo, eu inicializo um contador em 0, tá? Vou inicializar o ponteiro para o nó atual, apontando para o elemento inicial head, tá? E aí eu vou navegando com base nos ponteiros, tá? E cada vez que eu navego, enquanto não for nulo, tá? Enquanto não for nulo, tá? Eu vou incrementando esse contador aqui, tá? Aqui, ó, incremento o contador, tá? Atualizo o atual ponteiro para o próximo nó e vou navegando até que seja nulo, tá? Quando for nulo, eu paro de incrementar e aí a minha lista retorna o valor do contador, tá? Então tá aqui, ó, chamar o tamanho no método iterativo. Basicamente, o foco, essa estrutura while aqui.
Enquanto o nó atual não for vazio, eu incremento, tá? E aí tá fácil de ver, ó. Então, por exemplo, isso aqui eu tenho 3, né? Tenho 3 caras aqui. Beleza? Então, esse cara aqui apontando para esse aqui apontando para esse, tá? Ele entra aqui, né? O atual é esse cara, é a head aqui, ó. Inicio, né? O atual recebe, ó. Ponteiro para atual recebe a head, tá? Se alisa atual, beleza? Aí ele entra aqui. O atual é vazio? Não, porque é a head, né? Contador é incrementado, vira 1, o atual recebe o próximo. Passou para cá. Aí ele vem. O atual é vazio? Não. Eu estou aqui na posição 1, né? Então não é. Contador incrementado passa para o próximo, tá aqui. O atual é vazio? Não, eu estou na posição 2, tá? Contador incrementado passa a ser 3, atual passa para o próximo. Só que o próximo é o vazio aqui, ó. Aí ele vem para o vazio aqui, certo? Aí vem, atual é vazio? É, então ele pula, vem para cá e retorna o contador. Quanto é que estava o nosso contador? Estava no resultado 3. Veja, né, que o nosso algoritmo está funcionando perfeitamente. Ok? Está funcionando perfeitamente. Tá? Aí eu posso ter o tamanho recursivo da lista pelo método recursivo, tá? Aqui, achar o tamanho da lista por recursivo. Se a head é igual a null, que é o caso inicial, retorna 0. Se não, retorna 1, mais achar tamanho recursivo. Olha aqui a chamada da função recursiva. A gente vai falar mais de recursividade mais à frente, tá? Só que eu faço isso, né, com o próximo nó, tá? Próximo nó. Aí ele entra, só que ele entra chamando esse próximo de head. É como se eu estivesse criando uma nova listinha toda vez aqui, tá? Enquanto essa head não for vazia, não for uma célula vazia, ele vai funcionando. Os dois são muito simples, tá? Obviamente que o recursivo é mais simples, menos linhas para programar, tá? Mas, né, os dois métodos funcionam muito bem. Ok? E nós temos também as buscas na listas, que eu já fiz lá, né? Seria, né, esse carinha aqui do search, tá? Aqui a busca na lista também eu posso fazer, ó, por iteração ou por recursão, tá? Aí aqui, ó, por iteração, tá? Busca iterativa, tá? Eu recebo aqui a minha lista e o valor que eu quero procurar, tá? Entro, né, no meu while, sempre comparando. Veja que é simplesmente a mesma coisa lá de cima, só que em vez de eu estar procurando por um nó vazio, eu estou procurando por um valor numérico específico, tá? E aí, enquanto o atual não for vazio, eu vou fazendo essa comparação aqui, tá? Só que se for igual, eu já retorno o valor da função e interrompo, né? Vou ter quase como um break aqui, né? Retorna true, retorna true, retorna true, tá? Né? Aquele no primeiro ele já faz o retorno da função, tá? Se não é igual, o atual recebe o próximo, né? E volta para o meu while aqui, né? Enquanto não for o final da lista, tá? Se ele chegar no final da lista e nunca tiver entrado aqui, quer dizer, se o dado não existe, ele vai entrar no return false. Então, muito fácil enxergar aqui essa programação. De novo, alguém aqui tá vendo dificuldade nesse código? Acho que não, né? E veja que os slides ali, por isso que eu trouxe esses slides, eu já estou botando direto os códigos em C, tá? Bom, estou vendo que o Antônio tá com mão levantada. O que foi, Antônio? Vou até baixar aqui a sua mão, porque eu já estou te dando a palavra. Antônio? Será que ele saiu? Deixa eu ver aqui. Não, ele está aqui. Ele está, inclusive, ele está do celular dele, tá? Mas não falou ainda. Talvez esbarrou no botão. Senão ele teria dito, mas ele podia ter dito aqui, não quero mais falar. Tá bom, mas deixa lá. Então depois ele fala o que ele quer aqui, tá? E aí, pessoal,
Busca na lista no método recursivo, tá? Bem parecido. Se a head é vazia, não existe lista, então não tem o que procurar. Se a head, né, for igual ao dado, retorna true. Se não, ele passa, né, para a chamada recursiva, procurando o próximo, né? Isso vai acontecer até que a head seja null, e aí, nesse caso, vai retornar falso, tá? Então, bem simples o código da busca recursiva, tá? E aí a gente poderia, né, programar para fazer essa lista aqui, tá? Fazer essas trocas, buscar, etc, tá? Mas não vou fazer isso aqui agora. Pessoal, nessa parte de lista encadeada, todo mundo entendeu tudo? Posso passar para a próxima lista? Caio ali dizendo que sim, beleza, né? É simples, né? O lance é depois vocês pegarem ali, tá? Pegarem aquelas funções ali e programar, tá? Veja que a maioria do que vocês precisam programar já está ali nos slides, tá? Então vai ser quase que Ctrl+C, Ctrl+V, não vai precisar nem pesquisar na internet. Pega aquilo ali, programa, coloca e faz as operaçõezinhas, tá? Buscar na lista, inserir em separado, né? Cria uma lista, insere elementos na lista, primeiro no final, depois no meio, faz como você quiser, tá? E vê o seu programinha funcionando, tá? Acho que isso vai ser legal para vocês ficar mexendo e ver ele funcionando, tá bom? Bom, dito isso, então vou encerrar esse aqui, essa parte aqui de lista encadeada, tá? E vamos passar para as listas, agora nós vamos aqui, ó, para as listas duplamente encadeadas, tá? Basicamente, né, pode ser necessário, né, possuir acesso a todos os nós adjacentes. Veja que o meu ponteiro anterior, né, na minha lista anterior, tá? O meu ponteiro basicamente não, de fato, era apenas, né, para o próximo elemento, né? O meu ponteirinho aqui era para o próximo elemento, tá? Então, se eu vou fazer um percorrimento dessa lista, em que sentido que eu posso ir? Em apenas um sentido, né? Eu só posso ir, né, da esquerda para a direita, se tivesse nessa lógica aqui, né? Só posso ir nesse sentido aqui. E aí que vocês viram que quando eu chego lá na tail, né, na cauda, né, para eu chegar na cauda da lista, eu tenho que ir no começo e ir navegando até chegar no null, tá? Só que agora vocês imaginam, aqui a gente viu exemplos super pequenos, né? Aqui também, exemplos super pequenos. Aqui agora, né, tá com 9 números apenas, tá? Mas imagine que ao contrário disso, eu vá ter listas super grandes, que é o cenário real. Sempre lembrando, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Olha, beleza, aqui a gente está com exemplos bem pequenininhos, né, para a gente entender o conceito do que o algoritmo está fazendo, mas no cenário real, a gente não está com listas de 8 números, com listas de 9 números, tá? A gente está com um cenário de milhões de números, tá? E aí, às vezes, que eu ficar fazendo uma navegação, um tipo de estrutura de dados que eu tenho um acesso obrigatoriamente sequencial, eu poder ir no sentido só, tá? Pode não me ser vantajoso. E aí os caras vieram com a seguinte sacada, ó, a gente pode ter, então, listas duplamente encadeadas, tá? Onde agora eu posso ter o ponteiro para o meu cara anterior. E aí, quando eu estou nesse nó, eu tenho acesso tanto a quem está antes, quanto a quem está depois. Beleza? E aí, por exemplo, ó, nos navegadores da gente, tá? A gente usa, por exemplo, essa navegação em dois trechos, né? Mostrei isso aqui, né? A gente pode encarar aquilo como uma pilha ou como uma lista duplamente encadeada, tá? Então, deixa eu, por exemplo, ir aqui, sei lá, CNN, ó, aqui no site da CNN, tá? Aí eu vou aqui, vou entrar na política, tá? E vem aqui, entrei, sei lá, na reportagem aqui do STF com a Polícia Federal. Aí agora eu vou aqui, não quero ficar nessa página, quero ir aqui para o POP. Aí, sei lá, entrei aqui no site do vídeo da Glória Pires. Não sei nem se. Deixa eu ver um que, sei lá, isso aqui, ó. Entrei na notícia da Vera Barreto.
vim aqui no salva-vidas, pá. Aí naveguei, né? Aí vejo que agora aqui, ó, eu vou navegando, ó a setinha aqui, ó, fazendo analogia, ó. Vou navegando para trás, ó, e vou navegando para frente. Viram? Então, ó, vou navegando para frente, ó. Tá? Então, aqui nos navegadores, né, eu de fato, né, tô fazendo isso aqui. Listas de música, né? Se bem que essas aqui permitem acesso direto também hoje em dia, tá? Mas enfim, né, eu consigo, né, navegar nos dois sentidos, tá? A motivação das listas encadeadas é essa questão de eu poder ir nos dois sentidos, tá? A vantagem sobre a lista ligada, primeiro é isso, né? E a operação de exclusão, né? A gente diz que ela pode ser mais eficiente, tá? Esse mais eficiente aqui é no sentido de que como eu tenho a navegação nos dois sentidos, talvez, não só essa operação de exclusão, mas outras operações também, dependendo do sentido que eu navego, eu posso ter mais velocidade, tá? Bom, a desvantagem, né, é que eu tenho um campo a mais, um ponteiro adicional. Essa é a principal desvantagem, né? Então, com isso, com esse ponteiro adicional, eu tenho um espaço extra de memória, tá? Para guardar. Então, eu tenho um overhead de dados, tá? Comparado às duas listas, tá? Bom, é uma struct também. Deixa eu já ir aqui, tá? A diferença é que eu tenho mais um ponteirinho ali, tá? Mais um ponteirinho ali pro tipo elemento. Inclusive aqui tá faltando... Ah, porque esse aqui tá em Java, né? Ah, tá aqui, tá? Então eu tenho mais um ponteirinho aqui. Beleza? Por convenção, geralmente quando eu programo, eu jogo o anterior primeiro aqui. Tá? E o próximo depois. Mas o fato é que o importante é que tem os dois. Tá? Se você colocar assim, tá certo também. Tá bom? Tem que ter os dois. Tá? Bom, então tá aí, né? Quer dizer, a semelhança, né, da lista encadeada simples, tá? Eu também não tenho aquela preocupação de precisar alocar todo o vetor no espaço contínuo, tá? Tem esse problema do overhead, né? Porque eu preciso de dois apontadores, tá? Dois ponteiros, mas eu não preciso, né, também ter o espaço contíguo que eu tinha lá, né, no vetor, tá? E aí as operações principais são bem parecidas, tá? Ó, remoção, inserção, busca. Aqui a gente vai introduzir uma troca de posições que poderia ter também lá no outro, tá? Mas basicamente a troca de posições, troca de ponteiros, tá? E aí nós vamos começar aqui com a criação da lista, tá? Construindo manualmente, igual a gente fez, tá? Sempre lembrando que o grande lance aqui na head, a gente também vai ter um apontamento para null, só que vai ser o apontamento de qual que vai ser para null? O apontamento para o anterior, tá? E no terceiro, a gente tem um apontamento para o null, aqui no caso, no último, tá? Para a saída, tá? Então nós temos dois apontamentos para vazios, no começo, que é o apontamento para o anterior, e no fim, tá? Então no final a gente está fazendo uma coisa desse tipo aqui, ó. Então tá aqui o apontamento no começo, tá? Um apontamento para o null aqui no fim. Ok? Então eu tenho dois apontamentos para o vazio, tá? Então nós temos a head, esse cara aqui, ó, é a cauda, é o tail, tá? Que às vezes a gente chama, tá bom? Aí aqui, ó, coloco o interessante é eu colocar a head também, no primeiro momento, tá? Colocar quem é a head, quem é o começo da minha lista, tá? Aí o restante é bem parecido com o anterior, tá? Basicamente aqui a gente, né, colocou aqui os apontamentos para o anterior que não tinha na lista encadeada simples, tá? E aí a inserção do elemento, ela pode, a exemplo do que aconteceu no outro, pode acontecer no começo da lista,
depois de um determinado nó, antes de um determinado nó, tá? E ao final da lista, tá? Bom, vamos ver todas as operações. A head é bem parecido com a anterior, tá? A diferença é que esse cara aqui, né, vai precisar, no nosso caso agora, ter o apontamento para nu a mais aqui. O que estava nu aqui recebe apontamento para nova cabeça. Tá? Então, basicamente isso. Vamos criar aqui a nossa double linked list, tá? E eu vou inserir, né, na head, tá? Que é o que eu estou fazendo ali. Vamos inserir o número 13 mesmo, tá? Aí tá ali, ó. Colocou e aqui ele esqueceu de botar a representaçãozinha do null aqui, né? Mas basicamente foi isso, tá? Esse cara aqui, onde ele apontava para o null, né? Ele passa a ter um apontamento para o novo nó, para a nova cabeça, tá? Então tá aqui, como é que eu faço? Inserindo na cabeça, né? Ok? Aqui eu insere na head, tá? Eu deveria ter botado aqui que essa função inserindo na cabeça, tá? Então tá aqui, né? Recebe o apontamento, né, de quem é a head, né? Struct elemento, ele recebe essa struct inteira, tá? O ponteiro para ela, tá? E recebe aqui, ó, o novo número que você vai inserir, tá? Então, aloca um espaço na memória para o que você vai inserir, tá? No dado, ele recebe esse número que você está inserindo, tá? No apontamento para o próximo, ele recebe o endereço da cabeça, tá? No nó anterior, ele recebe vazio, tá? E aí lá na cabeça, no anterior, recebe a referência para o nó novo e na head referência, né, a gente vai ter o nó novo também, tá? Então, sempre nessa ordem aqui, tá? Então, também uma operação super simples, tá? Nada demais. É o que fica aquela coisa, né? O problema é que você tem que lembrar de alocar na memória, tá? E lembrar dos usozinhos dos ponteiros aqui, né? O que é ponteiro, o que não é, tá? Para você trabalhar ali o dado, tá? Mas, afora isso, funciona muito bem, tá? Então, o nó vai estar no começo da lista, aqui é só a explicação, né, do que a gente já explicou, tá? O nó atual é referenciado por esse cara aqui, tá? E aí ele vai só explicando cada coisinha. Bom, podemos ter inserção depois de um determinado nó, tá? E aí basta, né, que esses ponteiros aqui, tá, sejam trocados e esse cara tem os ponteiros preenchidos, tá? Então, bem semelhante, né, àquela inserção na cabeça, tá? Só não tá aqui a questão de enxergar se o nó anterior é nulo, tá? Não colocamos aqui esse programa, depois você dá uma pesquisada nisso aí, tá? Mas basicamente aquilo, ó, recebe, né, o elemento anterior, tá? E o dado que você vai inserir, ok? Nesse elemento anterior, a gente já tem as referências para o que vai ficar depois desse cara aqui, né? Que é onde? Está no nó próximo, tá? Então, veja que, basicamente, aqui eu aloco e depois eu fico tirando essa linha aqui do dado, né? Todas as outras estão trabalhando com os campos de ponteiro. Super simples, tá? Tudo aqui está trabalhando com os ponteiros dos campos aí, tá? Que a gente tinha. Beleza? Então, bem simples aí, tá? Então, veja aqui, ó, um ponteiro que aponta para outro ponteiro que aponta para o outro, né? Então, fica fácil aqui, tá? Inserir antes, tá? É bem parecido, né? Basicamente, você vai se basear no que está no próximo. Então, a diferença aqui é que você pega pelo próximo, está inserindo antes do cara, tá? Então, você localiza onde você quer, né? Tá? Checar se no anterior, etc. Tá? Foi lá, chegou e, de novo, basicamente o trabalho com os ponteiros. Tá? Basicamente esse trabalho aqui. Ok?
Então, aqui eu já expliquei. Bom, vamos ver isso aqui acontecendo, tá? Eu vou inserir, tá? Já inserimos ali na cabeça. Vou inserir numa posição específica, vou inserir no índice 5, número 30, tá? Aqui só vai ficar com a posição, tá? Então é como se essa operação aqui estivesse representando aquelas duas que a gente acabou de ver lá. Ó, ele vai, P1, P2. Ó, os ponteiros foram trocados, tá? Então veja, esse ponteiro aqui, né, o laranjinha no sentido que vai, tá? Então esse cara recebeu o ponteiro que estava lá e esse cara aqui recebeu o ponteiro para o novo e assim sucessivamente as mesmas coisas de volta, tá? Então agora eu vou inserir de novo nessa posição. Tá? Na 5, vamos, isso, 35. 1, 2, 3, 4. Ó, beleza? E aí está inserido ali. Tá? Então só troca de ponteiros, tá? E aqui vocês veem que é a mesma coisa. Ó. Ponteiro recebe, né? O que cada ponteiro recebe. Então basicamente vai trocando os ponteiros, né? Prev e next aqui, né? Que quer dizer antes e depois. Né? Então basicamente é isso aí que está sendo trabalhado, tá? A inserção no final, tá? Vamos ver isso aqui acontecendo, a inserção no final. Aqui, ó. After tail, tá? Eu vou inserir o valor que tiver aqui já. 83, basicamente isso aqui. Tá? Basta percorrer a lista até um nó que aponta para ninguém no próximo, tá? A maneira clássica, tá? Então você começa na head, vai percorrendo e depois insere lá depois. E as remoções, né, a partir da determinada posição, a partir do valor. Então vai ser bem parecido com o anterior, tá? Né, deixa eu ver aqui, né? Eu não coloquei aqui os links em C, os valores em C, tá? Mas basicamente, né, vamos remover aqui da cabecinha, ó. Né? Basicamente, esse cara aqui passa a apontar para o vazio e eu faço um free space, tá? Com o dado que estava naquele endereço ali, tá? Vou remover agora no índice 5. Pode ser no 7, mas vou botar no 5 aqui, tá? Então ele vai percorrendo a minha lista e faz as trocas de ponteiro e o free space, tá? Em resumo, pessoal, as remoções aqui na lista duplamente encadeada, o que você tem que lembrar é que se você está numa lista duplamente encadeada, você vai mexer com 2 ponteiros e não só com um, como a gente tinha na lista encadeada simples. Tá? É só isso que muda. Ok? Tá? E você pode fazer percorrimentos em outra situação. Aqui eu não fiz isso, tá? Mas da mesma maneira que eu guardei um valor como head, eu poderia, e é isso que aqui na animação está sendo mostrado, eu poderia guardar um valor como tail, tá? E aí eu não precisaria, nesse caso, começar da cabeça. Agora, como aqui nos slides a gente fez guardando apenas a head, ou apenas a cabeça, então, nesse caso, eu sempre começo a minha operação navegando por ela. E por isso, quando eu falei aqui, eu tinha que, né, se eu vou fazer remoção, eu tinha que navegar até o final da lista, tá? Para vocês aparece pro lado de cá, né, o final da lista. Então, eu tenho que navegar até o final da lista para no final eu fazer remoção. Quer dizer, eu vou verificando, tem vazio? Não tem. Tem vazio no próximo? Tem vazio no próximo? Tem vazio no próximo? Chego no último, tem vazio no próximo? Tem. Então, esse cara é o tail, né? É a cauda, então eu removo ele, tá? Ou você poderia, da mesma maneira que você guardou o head, guardar um dado como tail, que eu repito, aqui nos slides nós não fizemos assim, tá? Nós fizemos apenas com a head, ok? Tá? Então, modifica os ponteiros, mesma coisa, modifica os ponteiros, tá? E libera a memória. E por fim, o tamanho, que também teria por iteração e por recursão, que são basicamente os mesmos algoritmos que a gente viu lá em cima.
tá? São os mesmos algoritmos que a gente viu lá em cima, ok? Aqui alguns exercícios, tá? Eu acho que eu vou fazer depois alguns exemplos desse aqui, mas tentem fazer esses exercícios aqui, acho que vai valer a pena, tá? E aí existe ainda, calma que a aula ainda não acabou, tá? Ainda vou gastar alguns minutos. As listas circulares, tá? Pensem o seguinte, tem aqui uma lista simplesmente encadeada. Ok? Então tá aqui. Ponteiro, 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 ponteiro. Na situação que a gente viu aqui, esse cara está apontando para o vazio, para o null, né? Um Nzinho aqui de null, tá? Esse aqui aponta para esse cara aqui, além de apontar para aqui, esse aqui, eu deixo a informação de que esse cara é a minha head, né? Aponta para esse, que aponta para esse, que aponta para o vazio. Na lista circular, em vez desse cara apontar para o vazio, eu faço ele apontar para o primeiro. A minha lista passa a ser circular. Tá? Qual é a motivação para isso aqui? Tá? A alocação de memória é previsível, evita, né, um pouco, nas situações que eu crio circular, eu evito um pouco a questão de malloc free. Tá? Ela quer dizer, eu posso mudar a minha cabeça também aqui, porque qualquer um pode passar a ter a função de cabeça, tá? Mas aqui a ideia mais eu uso em situações, por exemplo, como lista de música, que eu quero repetir, tá? Mas, né, se eu quero evitar essas operações aqui, eu acabo tendo que trazer os problemas do tamanho fixo aqui, tá? Quando, na verdade, quando eu faço uma lista encadeada, a minha ideia é justamente não ter essas questões de tamanho fixo. E aí eu acabo tendo que operar de novo com malloc e com free. Então, essa motivação aqui de memória previsível, quer dizer, você faz uma lista encadeada, circular, mas acaba trazendo de volta o problema do tamanho fixo, entre aspas, tá? Bom, então as listas circulares ligadas, né, que é como eu falei, apontar para o primeiro, tá? E as listas circulares duplamente ligadas, que é aqui onde eu tinha um apontamento para o anterior, em vez de eu apontar o null, eu também aponto para o último, tá? Marco a minha head, né, que pode ser sempre o começo de tudo, tá? Ok? Bom, aí a gente vai ter a mesma coisa, operações de inserção, tamanho, etc e tal, tá? As operações são basicamente iguais, tá? Basicamente iguais, né? O que muda é que eu tenho que sempre lembrar de mexer com os meus ponteiros lá, ok? Bom, e aí eu posso, né, ter algumas operações dividir em duas listas menores, tá? Na lista circular, ok? São casos muito específicos, a gente só está mostrando que existe isso aqui, tá? Apontar para o último nó, né? Isso aqui eu já tinha dito, né? Essa questão de apontar para o último nó pode ser muito interessante, não apenas em listas circulares, mas em listas comuns, tá? A gente pode ganhar um passo, que é o que está aqui no visual, né? A gente, às vezes, apontar a cauda pode ser uma coisa que ajuda bastante a gente, tá? Apontar a cauda disso aí, ok? Bom, então para hoje, pessoal, tá? Deixa eu entrar aqui no espaço da nossa aula aqui rapidinho, tá? Ok? Eu hoje coloquei aqui mais cedo, tá? Coloquei lá os dois programinhas de ontem que eu tinha prometido, tá? Hoje nós vimos esses dois, tá aqui como aula 9, apesar da gente hoje estar sendo a aula 8, né? Porque nesse semestre a aula 10 vai ser aquele dia que vocês vão fazer exercício, tá? Então, por isso que eu adiantei aqui. Amanhã nós vamos ver aqui pilhas e filas, tá? Mas eu vou ver se eu coloco aqui alguns exemplos também do que a gente viu na aula de hoje, tá? Mas tentem de hoje para amanhã, aqueles que ainda não estão ocupados, hoje é dia 14, tá? Vence a data de entrega dos exercícios,
tá bom? Então, concentrem em entregar aqueles que não entregaram, tá? Mas tentem depois pegar o que a gente fez aqui na aula de hoje e implementar essas operações em C, tá? E amanhã eu vou colocar alguns exemplos aqui também, né, nessas listas encadeadas e duplamente encadeadas, de alguns exemplos das operações que a gente viu hoje na aula aqui na teoria, tá? Mas antes de entrar na minha, tentem fazer pelo menos algumas das operações, ok, pessoal? Que eu acho que vai ajudar a fixar. Como eu falei, grande parte das operações já estão nos slides ou são modificações de coisas que já estão nos slides, tá? Então não tá tão difícil assim de vocês fazerem, tá? Tenta ali implementar, tá? Que eu acho que vai fazer diferença para fixar esse conteúdo, ok? Principalmente essa questão dos ponteiros ali, né? Aonde que eu aponto, né? O que que eu mudo ali, tá? E de novo, se você for fazer isso em Python, você vai ter que fazer explicitamente, tá? Vai ter que implementar como se estivesse no C, tá? A diferença é que você não vai usar ponto e vírgula, tá bom? Então, busque implementar isso aí, tá? Amanhã eu vou postar aqui alguns exemplos em C também, tá bom? Pessoal, alguma dúvida sobre esse assunto de hoje? Né? Como eu falei, a gente está indo a conta-gotas, mas já foi bastante coisa, né? Porque você tem que ver todas essas operações aí, tá? A Isla está digitando alguma coisa? Não, ela deve estar dizendo que não tem nenhuma dúvida, tá? Então tentem de hoje para amanhã implementar algumas das operações. Não vou cobrar que me entreguem, é para vocês treinarem, tá? Aí amanhã, quando eu postar alguns exemplos ali, eu já comecei a fazer aqui alguns exemplos. Amanhã eu vou postar alguns exemplos ali para vocês, tá? E aí amanhã eu vou abrir a aula falando desses exemplos que eu postei, né? Que eu vou deixar lá postado, tá? E aí a gente entra nas pilhas e filas também, tá? Inclusive aqui a gente vai ter, né, ó, pilhas e filas, tá? A gente vai ver isso aqui amanhã na nossa aula, beleza? Gente, então para hoje era isso, tá? Então cuidem de gravar aí o conteúdo, tá? Já estamos aqui há mais ou menos uns 15 dias da nossa provinha, tá? Curso de verão é assim mesmo, corre, tá? Então, não deixem para estudar em cima da hora, tá? Que o tempo já é corrido. Lembrem que daqui para dia 29 vai ter bastante assunto sendo abordado ainda, tá bom? Então, vamos lá, vai concentrando. Beleza, gente? Então, era isso hoje, já que vocês não têm dúvida, eu já vou parar a nossa gravação. Até amanhã, às 19 horas aqui. Abraço para todo mundo. Tchau!